dia 21 de novembro de 2021. Bom dia a todos, um bom domingo, na paz, na energia crística que nos permeia e permeia tudo, a harmonia de cada um. Hoje estamos iniciando o capítulo 5, na página 52 do PDF, com o estudo do Evangelho de Marcos. Vídeo 10, parte 10. Neste vídeo vai ser passado o ensinamento do Mestre para o trabalho espiritual e o silêncio interior. Trabalho espiritual é quando nós alcançamos alguma percepção, alguma consciência da harmonia que realmente é, a energia que realmente é. Esse é o trabalho, um dos trabalhos mais difíceis que existem dentro desta civilização, dentro desta dimensão, desta humanidade, onde nós vivemos sobre o aspecto dominador da consciência material. Então vamos lá, o que o Mestre, o que os relatos de Marta nos trazem e os ensinamentos do Mestre, para que alcançamos um pouco desta harmonia, desta percepção consciente, deste espírito onipresente que nos permeia e permeia a tudo que existe. Depois da ressurreição do meu irmão Lázaro, Jesus e seus discípulos permaneceram na nossa casa por longo tempo. Então, o que aconteceu aqui? Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro se tornou um discípulo. Automaticamente, em consciência, ele estava unificado, ou seja, ele obteve uma iluminação e ele seguiu o Mestre. Então ele estava aprendendo cada dia com o Mestre a questão da consciência espiritual, pois ele retornou de sua viagem conscientemente da presença. Então ele estava consciente da presença, lapidando os conhecimentos com o nosso Mestre Jesus. Então eles ficaram por um longo tempo na casa de Marta e de Lázaro ali. Jesus ensinava-nos a nós, por vezes, a muito outros que vinham vê-lo, tendo ouvido falar dele. Então, Jesus permanecia como consultas, ensinamentos, e ele ensinava a todos. Ele estabeleceu esse tempo, neste período, na casa de Marta e Lázaro. Nessa altura, Jesus contou-nos sobre os esforços que uma pessoa que se ergue cada vez mais próxima do Criador. Então Jesus aqui vai entrar agora, gente, no conceito. Conceito é conceito, mas na explicação de como nós devemos fazer para alcançar a consciência espiritual, ou seja, o trabalho interior. Trabalhar, estudar e ajudar, se elevar em ideia cada vez mais acima da consciência humana, consciência materialista. Cada vez mais próximo do Criador, e que para este propósito agora se empenha em conhecer a totalidade do seu reino. Pode fazer enquanto ainda há um corpo e enquanto há poderes da alma que podem ser direcionados precisamente para a compreensão do divino. O nosso propósito aqui encarnado neste planeta é chegar a esta compreensão, a este sentimento de que estamos unificados com o Pai e que percebemos em nós o sentimento interior desta consciência viva em nós, desta percepção deste espírito que nos permeia e que nos manifesta e nos mantém aqui, manifestado dentro desta dimensão, para que nós possamos chegar a esta compreensão espiritual da realização com Deus, ou comunhão com Deus. Ele ensinou sobre a importância de dominar o estado do silêncio interior. Quando nós começamos com as nossas práticas de meditação, nós estamos fazendo um treino para chegar a este estado do silêncio interior total. A ausência, o que significa isso? A ausência total de pensamentos. Então, silêncio interior. Aqui, ó, isto é,
o estado em que Deus é verdadeiramente cognoscível. Então, o estado onde realmente Deus conversa conosco. É o estado total, da ausência total de pensamentos. Ao ensinar isto, Jesus falou de uma maneira especial. Ele levou cada um daqueles com quem falou ao nível de percepção de que eram capazes. E o espaço de amor e silêncio foi revelado nas almas de muitos que ouviam. O seu entendimento sobre Deus aprofundou-se. Aconteceu para mim também, aquele maravilhoso silêncio aconteceu. Então Marta presenciou, desfrutou com os ensinamentos do Mestre a paz interior, a harmonia interior, ou seja, o silêncio. Este silêncio apareceu, este silêncio pareceu atordoar-me. Os meus pensamentos desapareceram. Olha aqui o que nós estamos falando. Os pensamentos dela desapareceram. Então é ausência total de pensamento. A minha mente tornou-se quieta e ouvi as palavras de Jesus com o meu coração, quando uma alma ressuscitada para a vida espiritual, ou seja, o renascimento em espírito. Quando nós sentimos aquela paz, desfrute da harmonia espiritual e a gente retorna à consciência material, e a gente começa a ter vislumbre desta percepção que eles relatam, que todos relatam, todos os seres que vêm e que conseguem chegar nesse estado de consciência una com o Pai, eles relatam que lá não existe nada ao que se apegar, nada ao que se julgar, nada, não há nada lá. Há apenas a harmonia, amor infinito, prosperidade, paz e alegria, uma alegria incomensurável. E é a percepção da alma viva, é a percepção onde o espírito ele se comunica com o todo. O significado das suas palavras penetrou até as próprias profundezas da minha alma, assim Marta dizendo. E um entendimento nasceu. A partir de dentro, tudo aquilo que ele falou tornou-se de repente na grande realidade, em grande deleite. A alma que ansiava por Deus tinha conseguido conhecer por um breve momento o silêncio vivo no qual o Pai Divino fora revelado. Então, no silêncio vivo de amor pleno e harmonia, o Pai Divino é revelado. Mas contarei isto com maior detalhe. Naqueles dias, eu tive muitas conversas com o discípulo de Jesus, Filipe. Então, Marta tinha este afair por Filipe, estava completamente querendo conhecê-lo, querendo ser sua esposa, idealizava um casamento com Filipe, então eles ficavam horas conversando. Foi graças a ele que, pela primeira vez, desde o meu encontro com Jesus, compreendi corretamente que tudo o que ele ensinava era também para mim, e não apenas para alguns poucos dos seus discípulos escolhidos. Para cada palavra sua era também dirigida a mim, e não era suficientemente apenas ouvir, era necessário compreender tudo e começar a praticar tudo e cada dia, sem esperar pela hora da morte, sem esperar por ajuda externa ou milagres. Compreendi que a minha salvação como alma daqueles problemas, daqueles tormentos que me mantinham escravizada pelas coisas materiais, perecíveis e cheias de sofrimento, despendia apenas de mim mesma. Então, qual o ponto X dessa questão, desta evolução de pensamento? É quando nos afastamos dos problemas, quando nos percebemos através de nossas práticas e olhamos para os nossos problemas da vida humana e conseguimos olhar com amor para aqueles problemas, porque aqueles problemas que estão sendo manifestados são para nosso entendimento, para a nossa evolução, são as nossas faculdades terrenas, para que nós possamos nos elevar ainda mais, impersonalizando, ajudando, compreendendo, para evoluir a forma de pensamento e se unificar com a mente divina.
Filipe contou-me muito sobre Jesus, sobre as suas vidas, porque o seu entendimento de como ultrapassar as dificuldades que os discípulos mais próximos de Jesus também tinham. Porque era muito difícil o contato com o mestre. Os discípulos também tinham muitas dificuldades de entender o tamanho da complexidade, porque era o todo ali, gente. Era o todo ali, manifesto em carne e osso. Então era muito difícil ter uma complexidade de entendimento. Então era necessário perguntar. Muitos dos discípulos demoravam a perguntar, tirar as suas dúvidas. E sofriam várias catarses ali junto com o mestre. Não pensem vocês que era fácil a convivência com um ser de magnífica elevação espiritual como era Jesus. Pois então Jesus explicava e afirmava e confiava no Pai e passava aquilo de uma forma para que todos pudessem entender. Sendo assim, os discípulos mais próximos, eles entendiam, eles sentiam a emoção, ou seja, a frequência do Pai, mas a nível de entendimento da questão humana era difícil. Então eles teriam que se elevar em praticar esses ensinamentos para elevar a consciência, sair da consciência material para a consciência espiritual. E isto vem com as práticas. Com André, por quem estava um pouco apaixonada, eu tinha vergonha. Então ela tinha vergonha de perguntar para o André que ela estava apaixonada por André. A minha irmã Maria estava tão absorvida pelo seu amor por Jesus que tudo no mundo se tornara sem importância para ela e raramente falávamos. Então Maria estava apaixonada por amor, pelo seu empenho em dedicação, em escutar o mestre e os seus ensinamentos. Quando o mestre falava, tocava o coração realmente de Maria. Os restantes discípulos de Jesus estavam um pouco retirados do contato com as pessoas mundanas. Isso aqui é importante, gente. O restante dos discípulos de Jesus estavam um pouco retirados do contato com as pessoas mundanas. Não respondiam às minhas questões com muita vontade, como se me tratassem como uma estranha em cuja casa eram apenas convidados. Mas Filipe, ele tornara-se meu amigo a partir do momento em que se tinha disposto a ajudar-me na cozinha. Por exemplo, certa vez perguntei. Isso aqui é o relato de Marta. Dize-me, Filipe, alguma vez tínhamos visto algo como o milagre da ressurreição dos mortos? É verdade que Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte de uma pessoa? Resposta de Filipe. Tu falas sobre poder, mas isto é outra coisa. Jesus não procura poder ou glória. Sim, ele ergueu mortos antes, mas tem sido o regresso de almas de criança ou adolescentes aos seus corpos. Se os corpos não tivessem sido ainda enterrados. Vejam bem a metafísica disso aqui. Os seus pais e mães levantavam-se e então Jesus trouxe as almas de volta à vida nos seus corpos. E ao mesmo tempo algo mudou nas almas e destinos de todos aqueles em seu redor. Porque para haver uma mudança era necessário que Jesus manifestasse estes milagres para estas almas novas, para terem a oportunidade novamente de cumprir os seus propósitos aqui na Terra. E sendo assim, mudar a consciência, a percepção consciente ao redor das pessoas que presenciassem aqueles milagres. Normalmente Jesus pedia-nos a todos que mantivéssemos silêncio relativamente a isto, porque seus ensinamentos não são de todo acerca de tais milagres. Jesus, por vezes, arrepende-se da nossa confiança excessiva nele, porque cada pessoa deve conquistar experiência pessoal no conhecimento espiritual. Tá aqui, gente, vocês acham que Jesus... As pessoas idealizam uma coisa sem um profundo entendimento e sentimento em relação àquilo que ele sentia. Ele passava o conhecimento, mas era necessário que as pessoas absorvessem o conhecimento e se desprendessem dos ensinamentos dele, ou seja, cumprissem esse propósito do Pai de cada um ser a luz desse mundo. Pois ele falou, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Então cada um pegar esses ensinamentos aqui, praticar, colocar no dia a dia, mesmo com a dor material,
seja problemas, doença, falta, carência, limitação, colocar em prática isso, soltar os problemas do mundo e praticar esses princípios para poder se libertar e poder conhecer a verdade para ser uma libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas isso tem que ser uma experiência individual de cada um de nós, nos desprendermos de qualquer mestre, professor e tudo. Por quê? Porque o professor é a nossa alma. O professor é aquilo que a gente tem dentro de nós no mais ínfimo local, que é o vácuo quântico, que é a centelha divina, que é o Espírito onipresente que está manifesto em cada um de nós. Mas precisamos nos lembrar disso. E para nos lembrar disso, precisamos praticar, voltarmos à questão do silêncio, relaxar a mente, os pensamentos e tudo mais, que é aquilo que a gente vem tratando dia após dia, para que cada um aqui possa ter a confiança, confiar no Senhor com todo o seu coração e não te inclines no teu próprio entendimento. É isso, o entendimento de quem? Do ego, né? Do ego da pessoa. Então, Jesus ficava arrependido. Por quê? Porque ele ensinava e as pessoas ficavam cada dia mais esperando pelos seus milagres. Mesmo que os nossos corpos estejam sempre ao lado de Jesus, é precisamente que cada um de nós que deve fazer o trabalho de transformação ética de nós mesmos como almas. E é um grande trabalho que a alma deve realizar nos mundos de luz, aprendendo a percepcionar esta luz e a crescer nela. Jesus tem à volta do seu corpo um espaço de amor divino, paz, poder e luz. Mas mesmo para apenas sentir esses estados divinos, são necessários esforços prévios. Particularmente, isso requer uma limpeza profunda da alma de todos os pensamentos e emoções grosseiras. A energia, vamos falar um pouquinho de energia então. O que são os paradigmas e sistemas de crença? O paradigma e os sistemas de crença são as impurezas que nós temos em nossa energia, no Ti. Energia vital, Ti. A energia vital é a energia que nos sustenta. E esta energia é permeada por essas impurezas, essas sujeiras, que é os pensamentos malévolos, pensamentos de poder, cérebro reptiliano. Então, cada um de nós é preciso fazer esta viagem interior para a limpeza e compreensão destes mesmos pensamentos. Às vezes parece-me que já aprendi a sentir esse espaço divino, que está sempre presente à volta do Mestre. Mas se me permito ter meus pensamentos ou emoções, encontro-me outra vez fora desse espaço. E então uma outra vez tento erguer-me de amor para que possa abrir a entrada para essa luz divina. Então, o que é erguer-me em amor? Aumento da frequência. Aumentar a frequência. Nós estamos sintonizando uma faixa de frequência. E quando nós sintonizamos essa frequência, nós entramos em fase, amplitude e comprimento de onda, longitude de onda, que é a frequência maior em amor. Saímos da entropia para a harmonia. Então nós estamos fazendo este caminho de retorno, saindo da entropia, desordem, dissonância cognitiva, para o entendimento, sabedoria, que é a harmonia e o amor. De fato é uma coisa saber que não devo sentir-me ofendido, zangado ou ciumento, mas é outra completamente diferente aprender a viver dessa maneira para que tais pensamentos e emoções não comecem a surgir e crescer. Então aqui Felipe está relatando o que é o orar e vigiar, gente. Especialmente quando uma causa externa surge repentinamente. Nós, os seus discípulos mais próximos, viemos a ele sendo todos diferentes. Por exemplo, mesmo o surgimento da tua irmã Maria no meio de nós magoou muitos. Para alguns, isto foi uma oportunidade para encontrar a inveja dentro de si mesmo, porque Jesus começou a dar-lhe muita de sua atenção. Mas inveja e ciúme por não receber a atenção do mestre são vícios muito fortes. Então, até nisso, gente, o paradigma ele está presente porque estamos dentro deste contexto humano.
Quando Maria começou a partilhar os ensinamentos com Jesus, ou seja, andar com Jesus para as pregações, Jesus começou a dar importância só para Maria. E isto causou uma inveja, uma turbulência entre os discípulos homens. Então, ali, vocês já devem estar cientes dos comentários que estavam surgindo entre eles ali, né? Então, agora ele tá ali, agora eles vão se relacionar, Jesus só vai olhar para ela e todas as questões que a mente humana levanta sobre essas questões que quando tem um homem e uma mulher muito perto conversando, ali está toda a questão envolvida de relacionamentos e aí começa o bibibi, balalá, né? Então, desculpe, gente. Então começa-se a toda essa questão do pensamento, do sentimento de inveja, e o ego começa a elaborar as suas justificativas. Para outros, a sua aparição foi uma razão para ver em si mesmo a arrogância relativamente às mulheres. Está aqui, ó. É o preconceito que se tem contra a mulher. A mulher é divina. E isso nós vamos gravar um vídeo só para explicar essa questão do arado, dessa questão toda do yin, dessa questão toda da feminilidade, a divindade mulher. E que hoje a divindade mulher é totalmente abafada pelo yang, que é ação, que é conquista, que é poder, que é ocupação de espaço. Então essas energias, uma está sobrepondo a outra, e isso que causou toda a questão dos problemas deste mundo aqui. Houve também outras causas externas que causaram o surgimento de nossos pensamentos e emoções viciosos. Por exemplo, André, que antes havia sido ensinado por muito tempo por João Batista, era o mais preparado de nós para aprender, e alguns de nós também tinham por vezes inveja do seu sucesso. Vocês perceberam que a inveja está presente em tudo, né? Em tudo, gente. Porque até entre os discípulos tinha essa questão. Sendo um que estava ali entendendo o que Jesus estava falando, praticando, pois já vinha vindo de um ensinamento, e aí as pessoas, né, vem aquela questão da inveja, vem aquela questão do querer, ele acha que está sabendo mais do que eu, e essas questões todas que o ego vem justificando. Depois eu vou falar uma coisinha aqui. Esta semana, hoje, domingo, ontem foi sábado, hoje domingo, ontem foi dia da consciência negra, e eu vou falar uma coisinha aqui depois, na parte final, já estamos chegando na parte final deste vídeo. Aqueles que estão preocupados com seus próprios sucessos e sofrimentos também têm inveja. Frequentemente não ouvem Jesus como deveriam e muitas vezes não ouvem ou entendem tudo nas suas palavras. Mas este eu, que consiste na concentração excessiva da atenção apenas em si mesmo, para com o próprio corpo, a própria importância, aos seus olhos ou dos outros, etc., deve ser destruído para que o eu divino da alma possa brilhar. Então, encerramos este vídeo aqui. Vamos entrar agora na parte 21. Opa, na parte 21 não, né? Na parte no próximo vídeo. Continuando aqui o estudo. Bom, ontem foi dia da consciência negra. Consciência negra não existe. Consciência negra é o paradigma deste mundo aqui. Consciência negra é um momento que tem para se justificar, para achar uma solução, para a resistência em relação ao preconceito racial que existe dentro deste país aqui, Brasil. Estamos cientes que esta questão do preconceito racial e social já vem há milhares e milhares de anos. E a única solução para que possa
se dissolver todas essas crenças é a iluminação espiritual. O entendimento desses conteúdos aqui, o entendimento de que nós estamos falando aqui. Pois não há negros nem branco, nem rico e nem pobre, há apenas um ser permeando todo este mundo, este país e este espaço que existe dentro de nós e fora de nós. Muito obrigado. Vamos deixar aqui o link do grupo informativo da classe de estudos da consciência infinita, como praxe. Todos os vídeos vai ter este link abaixo ali. Até o próximo vídeo. Um bom domingo a todos.